Ok, saudações mais uma vez a todas as pessoas que estão remotamente conosco em mais este encontro. Muito boa noite à nossa convidada, a vereadora Mirelle Bueno. Acho que tem alguém com alguma interferência, algum microfone ligado aí, se puderem checar, por gentileza. Então, eu estava dando as boas-vindas à nossa vereadora, a Mirelle Bueno. Obrigado, Mirelle, por estar aqui conosco. Saiu de uma audiência para nos atender, tá? Então, a gente agradece muito. É uma grande satisfação ter você aqui conosco nesta noite, assim como todas as demais pessoas que nos assistem ou que ainda nos assistirão, tá? Para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, que é o LAI, que é vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior de São Paulo. O nosso objetivo, ao promover os diálogos, é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências, de pontos de vista que entendemos poderem contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. O encontro de hoje, ele também é promovido pela nossa disciplina de Sociologia e Extensão, da FMVZ USP, e também pelo Grupo de Estudo da Filosofia, que nós chamamos de FILAI, que também é da nossa FMVZ da USP. Eu deixo também a minha saudação para todas as nossas alunas e alunos da nossa turma 104 da graduação da FMVZ. O meu nome é Augusto Halber Gameiro, eu sou professor da FMVZ e também um dos pesquisadores do LAI. Então, mais uma vez, é com muita satisfação que a gente dá as boas-vindas à nossa vereadora, vice-presidenta também da Câmara dos Vereadores da cidade de Pirassununga, Mirelle Bueno. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Te passo a palavra. Eu podia te apresentar, mas, assim, ninguém melhor do que você para falar de você, para falar do teu histórico, das tuas lutas incansáveis, tá? A gente pode conduzir da forma que você achar melhor, tá? Como conversa, se você quiser apresentar alguma coisa, fique super à vontade. Seja bem-vindo, tá? Eu, mais uma vez, agradeço o convite, tá? Me apresentando, meu nome é Mirelle Bueno. Comecei na política muito jovem, comecei na política com os meus 16, 17 anos, mas antes disso, sou estudante de escola pública, então participava dos movimentos estudantis aqui nas escolas da cidade, sempre militando no sentido de melhores condições de estudo, melhores condições aqui na cidade mesmo. Na adolescência eu era musicista, então sempre briguei também para que houvessem festivais de música na cidade, fiz parte de alguns. Estive na política sempre no sentido de trabalhar para melhorar mesmo a vida do cidadão pirassununguense. Os meus pais, eles são da Zona Norte, né, que é pertinho ali da USP, e os meus pais eram como prefeitos de bairro. Então, sempre que acontecia alguma coisa ali no bairro, procuravam meus pais para eles ajudarem, e isso foi trazendo um senso comunitário muito grande para mim. E com esse senso comunitário que eu fui entendendo que a política era um caminho muito importante para conseguir levar isso adiante. E aí tive a felicidade de ter como professora a Cristina Dulécio, que na época era vereadora, e eu estudava informática. Quando isso, ensino fundamental, e aí ela, na época, né, há muito tempo já há algum tempo, na época ninguém muito mexia com computador, e aí ela me convidou para digitar documentos para ela. E quando eu fui para esse universo, onde eu conseguia entender que a gente conseguia fazer lei aqui na cidade, que até então eu não tinha muito acesso a isso, eu fiquei vislumbrada. A partir de então, eu trabalhei com ela durante muitos anos, até ela ser eleita prefeita. Quando ela foi eleita prefeita, ela me convidou para ser chefe do setor de informática da prefeitura, onde a gente também realizou alguns trabalhos aí para tentar melhorar a vida da população no sentido de acesso à informação mesmo. A gente aplicou um aplicativo que chamava Colab, e aí nesse aplicativo, ele existe até hoje, mas a prefeitura não usa mais,
tristemente, porque é um aplicativo maravilhoso, você vai lá no mapinha da cidade, coloca, olha, aqui tem um bueiro que está entupido, aqui tem um buraco, e aí a prefeitura tinha um prazo para responder isso, para botar foto da solução e tudo mais. Então, foi, na época, um aplicativo que ajudou muito a população a se comunicar com a prefeitura. E aí, continuei querendo estar na política para fazer a diferença. Com 30 anos de idade, eu engravidei. E eu nunca tinha trocado uma fralda. E aí, eu fui estudar sobre o que era ser mãe. E dentre os meus estudos, foi ali na pandemia, dentre os meus estudos, eu entendi sobre o parto humanizado. E aí, como era a pandemia, achei mais seguro parir em casa. E encontrei sobre o autismo lá. E desde muito pequeno, meu filho apresentava os sinais clássicos de autismo. Desde bebê, ele não olhava no olho. Quando começou a andar, caminhava na ponta dos pés. E aí me aprofundei nesse mundo do autismo. E foi assim, um pontapé para eu dizer, meu Deus, a política precisa de alguém para falar disso. A gente conseguiu laudar ele com 2 anos de idade, que é a partir dessa idade que é recomendável fazer o laudo. E aí a surpresa, né? O médico, quando a gente foi fazer lá a anamnese, falou, olha, mãe, o autismo é genético. E a senhora apresenta muitas características aí de uma pessoa autista. Aí fui, encaminhei ele até que ele tivesse o laudo, até que ele tivesse as terapias todas certas, e fui atrás do meu diagnóstico. Meu diagnóstico veio com 31 anos de idade, e nesse período também assumi como suplente do vereador Cícero, que se tornou prefeito. Nesse momento, mostrei a minha briga sobre as minorias, sobre causas sociais. Na verdade, eu não gosto muito de dizer de minoria, porque essa polaridade hoje acaba levando a gente para um lugar de ou você gosta disso ou você gosta daquilo. E a minha questão é a causa social mesmo. Sou uma menina criada na periferia, vinda de periferia, sou casada com uma mulher, sou mãe de autista, sou autista, então a minha causa é social, a minha causa é para quem não tem voz. E fui eleita depois, né, depois de ter passado esses 8 meses, fui eleita, e aí não mais como suplente, e hoje estou vice-presidente da Câmara, e trabalhando em tudo isso. Para além disso, também tenho uma casa de caridade, sou uma mãe de santo, então, assim, são vários âmbitos na minha vida que se resumem em ajudar pessoas. A minha utopia em algum momento ser prefeita, transformar Pirassununga na cidade mais arborizada do Brasil e depois curtir a minha aposentadoria vendendo o que eu plantar na feira. Esse é meu objetivo de vida. Não sei se vou conseguir cumprir, mas é para isso que eu trabalho, para que Pirassununga seja a cidade que eu sempre sonhei. Muito bom, então, uma ótima introdução uma ótima introdução e apresentação, já deu para a gente conhecer bem, né? Bom, você sabe, eu acompanho teu trabalho, eu sou teu eleitor há muito tempo, né? Porque você é do partido que eu também sou, eu sou signatário, né, do PDT. Então, a gente estava conversando um pouco antes aqui sobre como que tá a relação com a prefeitura, tá? Então, assim, para a gente não ficar só falando de você, da tua vida pessoal, vamos falar um pouquinho, né, como que funciona, se você puder explicar para a gente, como que, assim, qual é o papel do vereador, né, e como que é a relação com a prefeitura, de uma forma geral, tá? E aí você fica super à vontade, se você quiser falar dessa gestão, ou só falar em termos teóricos, Tá, fica perfeito. super à vontade, tá bom? Certo. Na verdade, esse é o maior desafio que um vereador tem, de fazer a população entender qual é a função de fato do vereador. A nossa função, de fato, é legislar, a principal função é legislar, e aí é muito importante que as pessoas entendam também que a nossa legislação ela é limitada. Desculpa. Por que eu digo limitada? Nós não podemos criar leis que tragam prejuízo financeiro para a prefeitura. Então, assim,
Às vezes alguma pessoa, por exemplo, hoje a gente estava numa reunião pública sobre uma casa de acolhimento em Barretos. Essa casa de acolhimento, ela é mantida por uma voluntária e a prefeitura não tem nenhum serviço parecido com isso. E aí alguns munícipes viraram para a gente e falaram: por que vocês não fazem uma lei para, já que os vereadores estão do lado nosso, por que vocês não fazem uma lei para criar essa casa? E a gente não pode. As nossas leis são limitadas ao que não gera gasto para o município. Quando gera gasto ao município, o que a gente pode fazer é um anteprojeto de lei, no sentido de anteceder. Então, o que a gente faz? A gente faz a minuta da lei, a gente faz como a lei poderia vir a ser e a gente apresenta ela como um anteprojeto. Mas nada garante que o Poder Executivo vai executar essa lei, vai mandar para casa para a gente aprovar essa lei. Então, a nossa principal função é essa, fazer leis. E aí tem também as limitações, claro, nenhuma lei municipal pode sobrepor uma lei estadual ou federal. Para além disso, a gente também tem que fiscalizar o Poder Executivo, que é uma parte até um pouco ingrata, no sentido de que hoje a gente tem um governo municipal, e aí falando da situação atual do município, que é um governo municipal muito pautado na esperança da população. Foi o menor número de votos da história de Pirassununga para um prefeito, mas todo mundo trouxe esse sentimento de vamos sair desse histórico de corrupção, vamos sair desse histórico de governos envolvidos com tudo que a gente ouviu noticiar aí. Então, digo que a fiscalização é muito ingrata, porque ao mesmo tempo que a gente tem que apontar para a população que está errado, e eu faço isso sempre, eu tenho uma assinatura aí de ser uma vereadora de oposição, independente de quem for, mas não é de oposição, eu sempre digo que é realmente quem está brigando pela população. Então, a gente, ora, vai caminhar junto com a prefeitura, no sentido de estou apoiando esse projeto, porque esse projeto é bom para a população, e ora a gente vai realmente apontar o que está errado. E a população hoje não está aceitando muito bem isso de apontar o que está errado. Elas dizem que é muito pouco tempo de governo, ele vem de um histórico de corrupção, então precisa dar o tempo, mas infelizmente é o que a gente sempre diz, né? Ele está trocando roda com o carro andando. Então, esse trocar a roda com o carro andando exige que ele tenha também o jogo de cintura de entender que, do mesmo jeito que ele está tentando trabalhar aí, a população está precisando desse serviço. Então, não dá, por exemplo, que nem o caso da dona Dulcineia, que é dessa casa de acolhimento que a gente conversou hoje. Não dá para ele virar e falar assim, ela está em desvio de função, ela é uma funcionária pública, ele tirou ela e hoje não tem ninguém que cuida da casa. Mas a casa está acontecendo, as pessoas estão lá no seu tratamento de câncer e não tem ninguém lá. E como resolver isso? Vai manter ela em desvio de função? O que vai ser feito? Já passaram 6 meses de governo, então ele poderia designar ali em decreto alguém para tomar conta disso enquanto não resolve a situação? Isso que foi discutido hoje. E a terceira função do vereador é representar a população. E aí é a população em geral, né? A gente tem que estar na rua para entender o que a população precisa, para entender o que a população está ansiando para a gente conseguir trazer para a Câmara. E aí também o jogo de cintura de entender, por exemplo, eu sou muito carrego muito estigma de ser a vereadora da minoria e dos autistas. Então, as pessoas às vezes têm um pouco de medo de me procurar para outros assuntos, mas eu trato de tudo, de segurança pública, do que precisar, porque eu sou a vereadora de Pirassununga, não sou uma vereadora da causa na qual eu levanto bandeira só. Muito bom. Então, assim, como a maior parte das pessoas aqui não são de Pirassununga, tá? Então, assim, você pode, assim, sem perder muito tempo, explicar para nós um pouquinho desse histórico de corrupção que a gente que é daqui conhece muito bem, Sim. Tá? Mas só para contextualizar para eles entenderem o porquê do desafio atual, porque foram vários governos, né, que foram caindo. Então, se você puder rapidamente contextualizar, por favor. Vamos lá. O último governo que finalizou foi o governo da prefeita Cristina do Lécio, que foi em 2016. Depois disso, foi eleito o Ademir Lindo, que foi cassado. Você pode ir falando dos partidos também, só para as pessoas entenderem. Eu acho que eu não vou lembrar todos, mas vou tentar aqui. Cristina do Lécio, ela era do PDT, a única mulher na história de Pirassununga eleita.
tá? Mas ela não foi reeleita, ela perdeu para o Ademir Lindo, que era na época do PSDB. O Ademir Lindo, ele tem um histórico de corrupção muito grande, tá? Ele tinha 88 processos. Na verdade, ele caiu por quebra de decoro, por assédio a uma criança dentro do gabinete. Aí depois o Ademir Lindo, ele foi cassado, então o vice dele assumiu, que foi o Dr. Dimas. O Dr. Dimas era do PSD, se eu não estou enganada, tá? E era da USP, médico da USP. E aí o Dr. Dimas também foi cassado por... Não, Dimas não, desculpa. Eu me equivoquei, preciso corrigir. Não é o Dr. Dimas. Mantovani. Ah, sim, o Mantovani foi o próximo. Que era da USP. O Dr. Dimas, ele terminou uma administração dele, mas na segunda ele foi cassado pela forma com que ele tratou do município durante a pandemia. Encontraram alguns erros, alguns desvios aí de conduta, então ele foi cassado por isso, e aí o Dr. Mantovani assumiu. O Dr. Mantovani, PSD, ele assumiu, terminou a gestão do Dimas, e posteriormente foi afastado pelo GAECO, né, pela Polícia Federal, por um esquema de corrupção que ainda está sendo analisado, mas é um esquema de corrupção que, basicamente, eles contrataram serviços de zeladoria a preços absurdos. Inclusive, tem uma calçada que foi feita na Cidade Jardim, numa praça lá da Cidade Jardim, que cada bloco da calçada, que tem mais ou menos 1 metro quadrado aí, custou R$800 para o poder público, e é uma calçada de cimento. Então, essa calçada custou mais de 2 milhões para o município. Então, ele foi afastado por isso. Aí o Cícero assumiu, que era o presidente da Câmara no ano passado. E aí, depois de 1 ano de afastamento, o GAECO entendeu que não influenciaria mais, porque aí ele já tinha sido indiciado, não influenciaria mais na investigação, que tinha saído da fase de investigação e já passado por um processo. Ele voltou, ficou ali o finalzinho do mandato, que foi de outubro até dezembro, e aí o Fernando foi eleito. Então, aí nos últimos 4 mandatos, é a primeira vez, provavelmente, espero que a gente vai ter um prefeito que cumpra um mandato. Muito bom, é só para eles entenderem o que você falou, né, que o prefeito atual, ele alega, né, que tem coisas antigas para resolver e acaba tendo dificuldade de priorizar. Por isso que eu te pedi para contextualizar para nós aí. Então, só o doutor Mantovani, tá, que era médico da USP, tá, ele era médico da USP, então, da nossa universidade. Muito bom, assim, você falou, né, que você atende a sociedade, atende a comunidade, assim, como que faz para a gente acessar um vereador? A gente vai lá na Câmara, bate no gabinete, eu quero falar com você, como é que é? Tem quem faça isso também. Eu tenho algumas limitações de horário, porque, como eu disse, eu sou mãe. Então, no período da manhã, eu fico na função de mãe. O meu filho vai para a escola às 13 horas, e aí às 13 horas eu venho para a Câmara. Você pode vir aqui, bater na câmera e falar, olha, eu quero falar com a Mirelle. Talvez não me encontre aqui, porque a gente também, às vezes, vai para a escola, vai para outros lugares. Mas, fora isso, eu tenho um WhatsApp do gabinete que eu disponibilizo nas minhas redes sociais. A minha atuação é muito ativa nas redes sociais. Não é todo vereador aqui da cidade que faz isso, mas a minha especificamente é. Então, tem lá no link da bio o WhatsApp do gabinete, que fala direto comigo e com a minha assessora, que pode agendar um horário para falar comigo. Para além disso, os directs aí da vida estão disponíveis também. Sempre respondo, sempre converso com todo mundo. Mas o acesso é muito fácil. Esse negócio de ser autoridade é só no papel mesmo, porque eu, inclusive, frequento festas da cidade, as pessoas me encontram nas festas da cidade, estou sempre participando de tudo que posso para estar o mais perto da população que eu puder. Muito bom, muito bom. Eu queria, para não ficar monopolizando aqui, a Mirelle, eu queria saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, deixar aberto aí, enquanto não aparecerem perguntas. Eu tenho muitas curiosidades. Professor Rinaldo, por favor, fique à vontade, querido. Eu tenho várias perguntas, mas eu vou ser bem pontual para dar espaço para todo mundo, senão a gente ficar conversando a noite inteira, tá? Obrigado pela sua presença, né? Gostei da sua motivação, dos desafios que você enfrentou para poder chegar até aí, né? Alcançar isso aí. Devo confessar também que eu sou seu eleitor, aqui todos de casa também, tá? Obrigada. E estou muito contente de participar disso hoje e ver realizado isso aí mesmo, né? Legal. Em termos de governança, você falou de algumas funções do legislativo. É fazer lei, legislar, fiscalizar, né, o prefeito, né, representar a população
e aprovar o orçamento também. Então, eu queria entender assim, a dinâmica, né? Se você põe diretriz de como as coisas deveriam ser, ou faz política em relação a isso aí, né? Monta lei, digamos assim, e aprova o orçamento, né? Até onde que os vereadores conseguem impor essa vontade do coletivo para o executivo? Então, impor, a gente não tem forma nenhuma de impor. A gente tem como sugerir. Essa é a verdade. Legalmente, a gente sugere na maioria das vezes. A gente tem requerimentos que a gente pode fazer. Na gestão passada, os vereadores aprovaram as emendas impositivas. E aí a gente agora tem a emenda impositiva. Mas aconteceu, inclusive, uma coisa assim, surreal, que aqui em Pirassununga acontece muitas coisas surreais, e aconteceu uma coisa surreal. No dia que era a apresentação aqui na Câmara da emenda impositiva, foi o dia que o Cícero virou prefeito e eu virei vereadora. E aí nenhum dos dois pôde apresentar, porque ele já era prefeito e eu não tinha emenda. Mas a emenda impositiva, que é a emenda onde o vereador vai lá e diz aonde vai gastar o dinheiro, é o único jeito de impor para o Poder Executivo. Do contrário, o que a gente pode fazer é denunciar para o Ministério Público e aí o Ministério Público ir lá e usar as formas legais para... Mas isso em casos extremos, e é muito difícil, inclusive, que o Ministério Público coloque a mão no governo, no Poder Executivo, e do mais é só mesmo em sugestões. A gente envia documentos lá para sugerir, essa é a verdade. Então é realmente muito limitado o nosso poder de execução mesmo. Ok. E o Fernando, ele tem bons ouvidos para os vereadores? Bons ouvidos tem, mas ouvir não leva a executar, né? Essa é a questão. Okay. Eu tive uma reunião com ele, só para contextualizar, eu tive uma reunião com ele onde eu disse, olha, estou aprovando 2 projetos de lei sobre autismo, um sobre a vaga de estacionamento e um sobre portar objetos de suporte emocional em locais públicos. Ele vetou os 2. Ele me ouviu em toda a situação, mas vetou os 2. O de objeto de suporte emocional, ele até justificou e fez algumas observações que era para que eu fizesse alguns ajustes na lei, no sentido de pontuar que objeto que poderia trazer risco à vida e tudo mais, objeto que não conseguisse sanitizar na Santa Casa, esse tipo de coisa legal. Achei legal, até falei, não, então pode vetar, a gente altera o projeto de lei. Mas o outro, ele vetou ignorando tudo que eu já havia explicado para ele. Então, bons ouvidos ele tem, ele ouve, ele conversa muito bem, mas na prática é um pouco difícil a comunicação. Difícil. Professor, posso mais uma rapidinho? Sim, eu só não queria perder esse gancho que eu vou fazer depois, mas vai firme. Tá. Bom, então nós temos a tua motivação, o teu desafio, alguns aspectos técnicos e de operação, né, da casa, né, e eu queria, assim, que não seja para finalizar, para fechar, mas um exemplo pessoal, né, que conselho que você daria para todo mundo aqui, né, que somos jovens, para quem quer entrar na política, né, tem receio, tem dúvida, o que você me aconselharia, por exemplo? Bom, o primeiro aconselhamento que eu tenho é façam parte dos conselhos municipais. Os conselhos municipais, principalmente o de saúde, o de educação da criança, eles são deliberativos, então eles conseguem ordenar para o Poder Executivo o que fazer, o que não fazer, conseguem, inclusive, dar pareceres negativos para que o Poder Executivo não faça algumas ações. Então, é um primeiro caminho para entender como tudo funciona. E o conselho maior é participem da política. Tem muita gente mau caráter participando da política. Então, pessoas de boa intenção precisam querer participar da política. Precisa estar por dentro, precisa entender, precisa cobrar. Porque se não existe um movimento contrário ao movimento ruim, essas pessoas vão continuar prosperando, vão continuar tomando caminho e tudo vai caminhar para o caos que normalmente caminha. Então, a gente precisa que as pessoas estejam interessadas, participem de reuniões públicas, participem de tudo que envolve a política,
para entender realmente aonde está o buraco, porque o buraco é muito simples. O buraco é pessoas entenderam a vantagem de estar dentro da política para executar os o que Interesses assim, pessoais, não os é isso? interesses pessoais, isso. Eu queria usar os planos malignos dele, era isso que eu queria usar. Então, assim, a gente precisa também entrar na política para executar os nossos planos benignos, de mudar isso tudo. Muito obrigado. Muito bom, ótimas perguntas. Tem uma pergunta da Amy ali, mas eu queria só voltar um pouquinho. Na verdade, tinha dois ganchos que eu não queria deixar perdidos aí. Voltando do veto, tá? O Fernando vetou teus projetos. E agora, como é que você faz para insistir? Certo. Qual é o caminhamento político formal que você tem? O caminhamento político é assim, ele volta para a Câmara votar o veto, se a Câmara concorda com o veto ou não, tá? Então, no primeiro projeto do estacionamento, eu fui até o jurídico da Câmara, fui até as comissões, expliquei onde estava errado no olhar deles e a Câmara derrubou o veto. E aí a lei é publicada com a assinatura do presidente da Câmara. No caso do projeto que precisava realmente de ajustes, aí eu conversei com o pessoal da Câmara no sentido, mantenham o veto que eu vou apresentar o projeto de novo com os ajustes. E ele pode vetar de novo. Ele pode vetar de novo e aí faz o mesmo caminho. E você pode ficar nisso até você conseguir, sei lá, mobilização política para convencer ele. Não. O projeto, quando ele é vetado, aí assim, ele veta de novo, vem para a Câmara mantém o veto, aí eu só posso apresentar no ano seguinte. Entendi. Nossa, tem muitas perguntas para te fazer. Mas tudo bem. Vamos fazer. Mas eu não quero monopolizar, tá? Nem eu, nem o professor Rinaldo. Então, eu vou passar para a Amy trabalha com a gente, tem uma pergunta escrita ali, eu vou ler para você, tá? Certo. Você sabe como está o engajamento político da juventude de Pirassununga? Quais incentivos você acha necessários para mobilizar o interesse político de jovens? Na minha percepção, é um grande desafio, considerando o cansaço coletivo. Tá, dados da eleição, não dessa última eleição, da eleição anterior, diz que o engajamento político no Brasil dos jovens caiu 38%. Tá? Nossa, é uma queda muito, né? grande, muito grande. Mas em Pirassununga, eu acredito que se a gente pegar o engajamento político em Pirassununga, ele vai ser ainda menor. Porque Pirassununga tem aliás, interior, na verdade, eu não posso dizer que é uma realidade só de Pirassununga, mas por esse histórico da corrupção, isso piora um pouco. Mas Pirassununga tem um histórico de políticos, mesmo antigos, de família antiga e tudo mais, que é uma coisa do interior, médicos e de famílias muito conhecidas. Então, para o jovem, um pouco que não vale a pena, né? As causas jovens acabam saindo à margem disso tudo. Ninguém quer levantar a bandeira do jovem e do que para eles parece trivial um pouco. Até para mim, assim, que levando essa bandeira, em alguns momentos parece que eu estou falando uma coisa assim... você está preocupada em trazer... por exemplo, uma briga que a gente teve foi sobre o horário da Univesp aqui, que fecharam, lá no EMAI que tem um polo da Univesp, e aí estavam fechando mais cedo. E aí o pessoal que trabalhava não estava conseguindo ir lá para estudar. E aí eu fui brigar sobre isso, algumas pessoas, você tem que brigar pela saúde, não tem dipirona. Então eles acham que quando a gente vai falar de lazer, de esporte também, sempre existe uma corrente ali de falar isso não é tão importante. Cultura, então, nem se fala, né? O quê? Desculpa. Cultura. Meu Deus, cultura, toda vez que eu falo de cultura, sempre tem ali quem briga comigo para falar, não, isso não é importante, a gente precisa pegar esse dinheiro, tira as festas, pega esse dinheiro e bota na educação e tudo mais. O que as pessoas não entendem é que também tem dinheiro para tudo, né? Cada dinheiro é um dinheiro para uma coisa. Então, não tem essa de tirar da educação e botar na saúde.
tirar da cultura e botar na saúde. A verba da cultura, ela vem para a cultura, a verba do lazer, ele vem para o lazer. O que acontece é que muitos municípios, quando o governo federal disponibiliza, muitos municípios ficam ali só procurando de educação, de saúde, e não vai procurar a verba que é enviada para essas outras pastas. E aí acaba que eles alegam que não tem dinheiro, daí não tira da fonte 1, que a gente fala, né, que é a fonte dos cofres da prefeitura, e fica nessa demagogia, que na verdade é só falta de gestão mesmo. Muito bom. Então, só para terminar, que ela fez várias perguntas juntas, assim, como que incentiva os jovens a participar da política? Eis a questão. Eu gostaria de saber também. Eu faço muito movimento das redes sociais, que eu acho que é um caminho. Tento falar de política de uma maneira muito simples, tento participar tudo que as pessoas me convidam e eu tenho horário disponível, eu tento participar para popularizar a política. Eu acho que a política... A deputada Erika Hilton até tem uma entrevista emblemática dela que ela fala sobre isso. A gente precisa começar a tratar a política como uma coisa popular mesmo, uma linguagem popular, parar com esse negócio de somos autoridades. E eu até brinquei no começo de vocês me veem em festa, mas de verdade, eu me sinto na obrigação de estar, por exemplo, no Bloco dos Sujos, que é uma festa tradicional, onde você vai encontrar o povo ali na sua essência. E aí é muito engraçado que eu tô lá no Bloco do SUS, vestida de homem, e o pessoal, ô, Verê, né? Vem aqui, ô, Verê, vai lá na minha rua lá que tá sem luz. E é isso que a gente precisa ter. A gente precisa ter realmente quem usa dos serviços para falar dele. E eu quero ser uma usuária dos serviços. Eu quero realmente estar em escolas públicas, quero que meu filho estude em escola pública, que hoje realmente é impossível, que meu filho é superdotado e autista. Tem que ficar em tempo integral. As escolas públicas hoje do município não estão preparadas para receber o meu filho. E ainda bem que eu tenho condições para... Opa! Continuou aí? Estão ouvindo? Ouvindo, sim. Agora voltou. Aí, voltou. Tinha sumido a imagem, mas voltou. Então, a minha briga é para que a escola pública, por exemplo, consiga atender meu filho como a escola particular atende. Enfim, eu estou misturando aí, mas o incentivo é isso, é estar no meio do povo e falar do jeito que o povo entende. E não falar, porque às vezes falar isso parece que é falar de uma forma, como é que eu vou dizer, desinstruída. E não, a gente pode falar sobre leis, a gente pode falar sobre legislação, a gente pode falar sobre orçamento público, a gente pode falar sobre política pública de uma forma que o povo entende. E eu tenho feito isso até nas reuniões públicas. Quando eu vejo que um vereador está falando de uma forma muito técnica, eu peço a palavra para traduzir isso para a população. Porque eu acho importante que a população entenda do que a gente está falando. Muito bom, maravilha. Então está respondido, M. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O professor Rinaldo quer fazer mais algumas ou sigo as minhas aqui? Segue um pouco, professor. Tá, eu queria voltar, então, numa resposta que você deu para o Rinaldo, que é sobre os conselhos municipais. Perfeito. Aí, se você pudesse falar o que são, e você falou, sugeriu para as pessoas participarem. Como que faz para... O que são e como faz para participar? Conselho Municipal vamos dizer assim, eu vou tentar popularizar para entender. É um órgão público que ele é formado pela sociedade civil e pelo poder público. Então, assim, vou tentar explicar de maneira prática, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o Conselho Municipal de Cultura. O Conselho Municipal de Cultura, ele vai ter ali as cadeiras dos setoriais. Então, ele tem a cadeira do teatro, ele tem a cadeira dos músicos, ele tem a cadeira do movimento negro, ele tem a cadeira do movimento LGBT, enfim, tem todas as cadeiras. Então, ele abre lá um edital e fala assim, estamos convocando conselheiros. Existe uma porcentagem de conselheiros que precisa ser do poder público e todo o restante é uma porcentagem muito pequena que é do poder público e todo o restante é da sociedade civil. Então, qualquer maior de 18 anos pode participar, só que nesses casos, por exemplo, de LGBT, a prioridade é que um LGBT esteja ocupando essa cadeira, do teatro, alguém que faça parte da cultura de teatro, e assim sucessivamente.
Então, aí abre o edital para a eleição desses conselheiros, você vai lá e fala, olha, quero fazer parte do conselho. Aí vai ter uma reunião onde vai eleger. Normalmente, os conselhos têm ou um número cravado de pessoas inscritas, ou menos pessoas do que ele precisa. Então, a gente tem menos adesão do que o conselho precisa. E o conselho, ele é feito o quê? Às vezes a prefeitura vira e fala assim, olha, eu tenho aqui, por exemplo, no caso da cultura, eu tenho 12 milhões no fundo municipal. Nossa, 12 milhões seria um sonho, mas enfim, 12 milhões no fundo municipal da cultura. Como eu devo gastar? O conselho diz, olha, você deve gastar 50% com teatro, 30% com audiovisual, 40%... Enfim, o conselho vai lá e dá essa indicação onde deve gastar. Aí pode acontecer também, olha, a gente está vendo que o município está gastando 300 mil reais com o show de um cara que ele fez na cidade vizinha a 10 mil reais. Então, olha, a gente está entendendo que isso está errado. O conselho pode fazer esse apontamento, mandar para o Ministério Público, mandar para a Câmara para que a gente não deixe isso acontecer. Tá, e aqui usando de cultura, mas tem o Conselho da Educação, tem da Criança e do Adolescente, tem do Idoso, tem da Diversidade. Olha só, o Conselho da Diversidade ele foi criado por uma briga quando eu ainda não era vereadora. Eu fui a primeira e única presidente do Conselho Municipal da Diversidade. Ele aconteceu durante a pandemia, eu engravidei, logo depois virei vereadora e esse conselho morreu por não ter adesão da população. E quantos conselhos são, Mirelle, no todo? Você lembra, assim, mais ou menos? Não lembro, mas são muitos conselhos, Mas tipo o quê? O tradicional, educação, saúde, segurança, as coisas? Vou falar os que eu me lembro aqui. Educação, saúde, criança e adolescente, idoso, diversidade, segurança pública. Esporte. A gente tem o Compir, que o projeto está pronto, que eu enviei o anteprojeto, porque quem pode criar conselho é só o governo, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, que é o Compir, que é da igualdade racial, e ele não saiu do papel porque não tem adesão, tá? Então o Poder Executivo tem essa desculpa de, eu não vou criar mais um conselho para não ter adesão. Acho que são esses. Devo estar esquecendo de alguma coisa, mas são esses. Então, são editais que convocam candidatos, é isso? Sim, sim. Que são publicados no Diário Oficial, inclusive, tem que ter publicidade, e aí a população pode se inscrever. Lá tem o dia que vai ser eleição, o local que vai ser eleição. A gente tem aqui aprovado a Casa dos Conselhos, mas infelizmente só está no papel, que seria um lugar onde as pessoas que estão interessadas na política pública de conselho vai lá para entender sobre isso, para ter acesso aos conselhos, mas infelizmente aqui a gente só tem o projeto, a gente não tem a casa do conselho ainda física, mas a gente já tem um projeto de lei e só falta realmente executar ele. E os vereadores participam dos conselhos oficialmente ou não? Não, oficialmente não pode, mas a gente vai em reuniões, e o conselho, na verdade, é uma das maiores ferramentas que a gente tem de denúncia. O conselho basicamente, o conselho é o primeiro a enxergar o que está errado. Geralmente, quando tem alguma coisa errada, seja lá onde for, o conselho é o primeiro a avisar a gente. E aí os representantes do público são funcionários da prefeitura, é isso? Sim, funcionários da prefeitura. Eles são indicados ali pelo secretário e aí eles participam. Mas, normalmente, eles não participam. A maioria. Só nos conselhos que são mais visados aí, que é educação, saúde, e aí eles participam. Mas, no geral, eles são indicados, eles nem queriam estar lá e tudo mais. Então, depende mesmo da sociedade civil para o conselho acontecer. Tá, e última pergunta, quanto tempo é o mandato? Você sabe? Você 2 lembra? anos. 2 anos o conselheiro? 2 anos. Tá. E isso, obviamente, funciona em todos os municípios, né? Do Sim. país. É a legislação federal que determina isso e assim. Exato. Né? Tá, então tá bom. Muito bom. Eu tenho muitas perguntas. Professor Rinaldo, você quer fazer mais uma ou sigo eu? Vai você. Deixa eu fazer mais uma. Vamos falar de educação, pô. Como não? Como não falar de educação, né? Então, assim, primeiro, sua percepção. O sistema educacional, ele prepara, ele prioriza de alguma forma para que os jovens, as pessoas entendam de política e como atuar na política ou não? É a primeira pergunta. A segunda é assim, o que melhorar nisso? Como melhorar nisso? Como nós podemos, em Pirassununga, melhorar isso?
Certo. O sistema educacional, ele prioriza, ele informa, ele ensina a atuar na política, sim ou não? E a segunda é, o que nós podemos fazer para mudar isso? Eu agradeço a pergunta, né? Porque sou do PDT e o PDT é um partido que historicamente luta pela educação, né? A gente teve o Brizola, né? Que foi um ícone, assim, criou mais de 3.600 centros educacionais, né? Então, para mim é muito importante a pauta da educação no geral. Com certeza a escola não ensina ninguém sobre a política, não prepara a gente pela política, tudo que fala sobre política é de uma maneira muito enviesada, e aí enviesada é realmente para que o lado do que o professor quer passar. E aí é um problema, de fato é um problema, porque quando a gente fala de política, o ideal seria, essa é a estrutura, entenda qual lugar você cabe nessa estrutura e para onde você quer caminhar, mas a gente não tem isso. A gente tem realmente professores, alguns aí pro sentido na revolta de que vamos derrubar o governo e todo político é filho da mãe, não sei o quê. E a gente tem outros que só prestam de serviços de falar sobre, por exemplo, que a ditadura foi uma revolução e essa coisa toda. Então, o que a gente precisava era falar de política sem viés político, no sentido de ensinar as pessoas do que é uma estrutura política e de como ela influencia na vida do cidadão. Como melhorar isso? Eu acredito que, a partir do momento que a gente conseguir que as pessoas entendam que o político não é inimigo, que a besteira que a gente está fazendo é só que a gente está elegendo pessoas erradas, a coisa começa a andar. Porque o político, ele deveria ser o seu pai que está ali brigando pelo bairro e sabe a solução ali para o bairro dele, então ele vai conseguir aplicar no bairro dele e depois isso vai virar uma política pública que vai poder ser implantada para a cidade. Vai ser aquele cara que ele se teve um pai com câncer e aí ele entendeu que para fazer o transporte das pessoas com câncer, o caminho seria melhor esse. Também vai ser o advogado que ele entendeu, estudou. Eu sou muito contra quando as pessoas falam, mas deveria ter exigir ensino superior para político. Não se deve exigir, porque ele vai representar uma parte da população muito pequena. A gente precisa que a política seja ocupada realmente pelo João do mercado. Mas que o João do mercado não entre pela política porque ele vai ter vantagem para o mercado dele. Para que ele entre para a política porque ele foi um líder comunitário ali que fez as coisas ficarem diferentes. Então, eu acredito que a mudança é realmente tirar esse estigma do político ruim e entender que política é o quê? É a gente pegar a necessidade da população e levar para as pessoas. E levar isso em forma de lei, em forma de política pública. Como trazer isso para Pirassununga? Só com um prefeito que tem esse olhar. E aí é um problema gigantesco, né? Porque a gente tem uma cidade que historicamente é conservadora, que não quer esse olhar aberto, não quer esse olhar da educação libertadora, né? Da educação emancipadora, como dizia o Paulo Freire. É um olhar da educação, realmente. A gente teve aqui um político que lutou pela escola cívico-militar e a gente vai ter o Paulo de Barros sendo escola cívico-militar em contramão ao que todas as pesquisas estão dizendo, que a escola cívico-militar não é uma boa coisa, que a escola cívico-militar ela traz mais malefícios do que benefícios, sem contar a corrupção que está envolvendo as escolas cívico-militar. A ONU, inclusive, lançou nessa semana, uma nota. A ONU puxou a orelha do Brasil, né? Exato. Desrecomendando, a ONU. A ONU. Desrecomendando escola cívico-militar. Exatamente. Mas aí a gente volta para o rolê do viés político, que as pessoas hoje trazem a ONU como um movimento comunista, que não faz sentido nenhum, mas as pessoas associam, infelizmente, com essa cegueira que existe da polaridade, né? Muito bom, muito bom. Não sei se tem mais perguntas aí, senão eu continuo fazendo, tenho várias aqui que eu gostaria.
Bom, Mirelle, como a maior parte de nós são estudantes ou já formados na área de veterinária, a gente precisa perguntar sobre os animais de Ah, tem rua. o CONBE também, o Conselho Municipal de Bem-Estar Animal. Esse eu tô ligado também. Então, assim, o que você sabe, o que você nos diz sobre campanhas de castração, a questão das zoonoses, adoção, abrigos, o que você tem para, o que você podia falar para nós, assim, e se essa é uma causa que, eu sei que todas te interessam, né, mas como que você vê essa causa dentro da tua ação, a questão dos animais? Principalmente, vamos chamar domésticos, né, vamos deixar animais de produção de fora, né, Aqui no urbanos. município, a causa animal ela só tem um acolhimento por causa de ONG, tá? O poder público na causa animal, como quase em todas, falha muito. A gente tem um abrigo municipal que foi, inclusive, tema de vários termos de ajustamento de conduta, que é o TAC, né? E o nosso canil municipal recentemente foi noticiado como se tivesse tido uma grande reforma. E você chega lá, eles colocaram umas muretinhas só e pintaram. Então, assim, todas as causas me interessam, mas o bem-estar animal ele é uma causa que eu sou muito sensível, porque tem esse viés de trazer realmente a dor do animal no sentido de ser vulnerável. E eu me sensibilizo muito com tudo que é vulnerável. Eu tento participar de algumas reuniões com o BEA, mas é muito difícil, porque os horários são muito fora isso dos horários, a gente precisa realmente melhorar em todos os conselhos municipais, porque é muito difícil participar deles. Alguns deles estão, inclusive, em conflito com agendas aqui da Câmara, mas sobre políticas públicas. A gente agora teve uma campanha de castração, mas é uma e aí vai ter outra daqui, sei lá quanto tempo, talvez daqui 1 ano, 2 anos. Então, assim, o município realmente precisa ter uma estrutura municipal para atender os animais domésticos, né? Aqui, minimamente. Mas a gente falando de animais de grande porte, a gente também tem um problema gigantesco. Existem vários acidentes que acontecem ali na estrada da Cachoeira de Emas com cavalos, e esses cavalos são levados, os donos não sabem nem para onde, mas também não existe um controle de como esses cavalos estão sendo criados. A Guarda Municipal atua, mas atua de uma forma muito eu vou aqui multar o dono e não vou orientar ele o que ele deve fazer, para onde ele deve correr, porque não tem onde correr municipalmente. Então, nesse sentido, realmente, o ideal seria que a gente criasse um centro municipal de veterinária, um centro municipal de acolhimento, mas está muito longe disso acontecer, porque existem causas mais importantes no olhar do Poder Executivo. Tá? O Poder Executivo só se mexe quando existem denúncias, quando existem manifestações. Do contrário, não é pauta. Ok, muito bom. E agora uma pergunta cuja resposta vai nos doer a todos, mas está tudo bem, tá? Assim, eu lamento muito o afastamento da Universidade de São Paulo em relação ao município e tudo que acontece no município. Parece que a gente vive numa ilha dentro daquele campus, inclusive a maior parte, eu não vou dizer a maior parte, mas não sei se não é a maior parte dos professores nem moram em Pirassununga, tá? Moram em São Carlos, moram em Campinas, moram em Piracicaba, moram em Araras, mas não moram em Pirassununga. Então, eu sinto um distanciamento enorme Sim. da USP em relação ao município, tá? Assim, distanciamento físico, emocional, social, tudo, certo? Então, assim, como que você vê isso, assim, como uma representante do município? Você acabou de falar de uma coisa, né? A gente teria estrutura, teria condições de, por exemplo, atender esse tipo de acidente com equinos ou com outros animais, né? Tem essa estrutura dentro da universidade e nada ou muito pouco se faz, né? Sei que alguns colegas têm, a professora Renata tinha um projeto dos carroceiros, inclusive eu participei um tempo atrás, mas assim, eu queria que você fizesse uma análise crítica, muito à vontade, assim, sobre como que você vê a USP, as possibilidades, a potencialidade, e a gente poderia, sei lá, contribuir mais com o município de N formas, né? Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito, sabe? É exatamente isso que você falou. A USP poderia ser esse refúgio que o município precisa e não tem estrutura para fazê-lo. Mas
assim, dizendo de cima, né, a USP precisa de vontade política para isso. E aí não depende de professores, não depende de alunos, depende de lá de cima. E essa comunicação entre a prefeitura e a USP precisava de um. Eu acho que talvez a prefeitura, demonstrando um interesse de forma efetiva, não é só virar e falar assim, eu gostaria, mas a USP não faz nada. É realmente entrando dentro da USP, falando com quem eu posso falar aqui para me ajudar. O que eu preciso fazer para que a USP seja um parceiro do município? Falta isso também. Falta isso. Porque quando o Poder Executivo se manifesta, a USP também se manifesta. Mas, para além disso, e aí puxando um pouco a orelha de alunos, falta esse movimento dos alunos também, no sentido de estar dentro do município. É a cidade que eles moram, é a cidade que eles vão ficar aqui minimamente 4 anos. Então, é a cidade que eles poderiam acolher. Inclusive, eu descobri recentemente que existe um movimento preto aí na USP que estava organizando um samba, e isso poderia vir de encontro com a movimentação do Compir, que é um conselho que precisa existir no município e não existe. Então, os jovens também se entender como parte dessa estrutura que eles são, porque eles moram aqui. Então, acredito que falta movimentação e vontade de todas as partes, tá? A gente, como poder legislativo, o que a gente pode fazer é sugerir que a prefeitura busque o recurso da USP, mas nada além disso. Muito bom mesmo. Isso é uma coisa que eu sempre lamentei, lamento todo dia que eu entro naquele campus, parece que eu estou entrando numa outra dimensão. Uma cidade assim, paralela, né? Entendeu? Sabe? Isso é uma coisa que, assim, me faz mal, realmente me faz mal, sabe? E eu vou dizer mais, eu como moradora de Pirassununga a minha vida inteira, eu tive pouco acesso ao que era a USP, porque eu sou estudante de escola pública, e na escola pública, na minha época, não se falava de faculdade. Eu fui entender que eu precisava estudar para a faculdade no 3º ano do ensino médio, quando o pessoal da escola particular já estava fazendo cursinho desde a 8ª série. Entendeu? Eu fui entender que, nossa, existe concurso público depois que eu entrei na política. Eu não sabia o que era isso. A gente não ouve falar isso na escola pública. Agora talvez esteja diferente com as redes sociais, não sei como tá. E a USP nunca foi ali no meu bairro, eu sempre morei na Zona Norte, na Vila Esperança, ali, do lado. A USP nunca foi lá para virar e falar assim, vocês querem fazer uma visita, entender aqui como funciona, entender quais são as possibilidades? Eu era técnica de informática, eu sou técnica de informática, e depois de muitos anos eu virei e falei, caramba, eu poderia ter prestado um concurso para a USP, tem técnico de informática lá dentro. Mas ninguém nunca falou isso para mim, nem mesmo na ETEC. Eu fiz a ETEC para dar aula de informática. Muito bom. Ultimamente tem um projeto, né, USP na Escolinha, onde eles levam as escolas, né, e assim, é impressionante, né, tem moradores de Pirassununga que nunca entraram dentro da universidade, nunca entraram no campus, nem para passear, né, e assim, muitas crianças, né, que podiam estudar ali, nem, sabe, não vem essa possibilidade como concreta, né, então é realmente muito complicado, muito Olha, vou só isso. pedir um minutinho aqui, vou desligar a câmera, que eu vou pegar o carregador, que meu celular está acabando a bateria. Só um minutinho. Tá bom, vai lá. Mais perguntas, pessoal? Vocês estão muito calados. Isso que eu peço para eles, Rinaldo. Façam perguntas aos convidados e convidadas, mas ainda bem que sempre vem um amigo aqui para me ajudar a fazer perguntas. Não, mas tranquilo. Você sabe que eu estou com grandes ideias, né? Depois dessa reunião aqui, isso me dá grandes ideias. Vai se candidatar a vereador também? Não. O secretário de Educação me convidou para tomar um café, por acaso também é uma pessoa que eu tive contato lá atrás, e menino, né? Todos os teus alunos, ex-alunos? Por aí também. E aí, vamos lá tomar um café e tal, e assim, vou aproveitar essa conversa, essa oportunidade gigantesca aqui com a Mirelle, né, para não confrontar, mas para questionar de maneira produtiva, vamos dizer assim. Não confronto. Né? O confronto é ruim em todas as ocasiões. O conflito é bom, o confronto não. Mas eu vou aproveitar muito essa oportunidade
para passear um pouquinho, né? E às vezes as pessoas acabam escutando de uma outra forma, né? Não desinteressada, né? Apartidária, não sei como me expressar melhor, mas é uma oportunidade gigantesca. Eu só gostaria, só para complementar, professor Augusto, de conhecer todo mundo aí, né? A Isadora eu conheço, a Ana Tem Clara eu muitos aqui, você conheço, não vai conhecer tem todos alguns eles. que eu não vou conhecer, mas eu tinha curiosidade de assim, ó, abre a câmera um pouquinho, um minutinho, só para ver a carinha de vocês, assim, ia ser um consolo grande. Eu já até Eu desisti gostaria disso. também. Né? Gostaria também, Miele? De repente, com um pedido seu, ó, apareceram aqui. De repente, com um pedido seu, Mirelle, de repente eles atendam, mas assim é Isso, a difícil, Mirelle né? vai atender. Não, mas seria legal eu ver todo mundo que está me vendo aí. Mas eles são muito encabulados, como a gente diz no Rio Grande do Sul. Por falar em Rio Grande do Sul, eu acho que eu te contei, quando eu te conheci, Mirelle, há muitos anos, que o meu avô era amigo do Brizola, né? Me contou, me E contou. eu conheci o Brizola pessoalmente, por isso que eu sou afiliado ao PDT também. Ah, Porque o maravilhoso, Brizola é demais, né? Então era Se muito bom isso. tivéssemos 5 Brizola na política, a política não seria como é. Fora o Darcy Ribeiro, né, e outros Sim, fundadores sim, do partido, né, que são divos. sim. Mas, bom, já que você botou as bandeirinhas ali atrás, vamos mudar um pouco o rumo da prosa, vamos falar, você se apresentou, falou das minorias ali, então eu queria que, né, a gente já está se encaminhando aqui, eu acho que para a reta final, também a gente não vai te alugar muito tempo, eu queria que você falasse um pouco mais, né, das outras causas das minorias, eu queria já propor uma, né, porque eu sei que tem vários macumbeiros aqui, né, vários simpatizantes ou praticantes, eu queria que você começasse falando um pouco mais da atuação como mãe de santo, como é que é isso, principalmente o quanto você enfrenta de resistência ou não, se você puder falar um pouquinho mais para nós. Ó, a bandeira não é proposital, tá? É que eu vim do lado da tomada. Mas é que eu tô dentro do meu gabinete, tá? Aqui, ó, só para vocês verem. E aí eu tenho as bandeiras aqui do partido aqui no meu gabinete. Muito legal eu poder falar sobre isso, tá? Que realmente eu enfrento muita resistência por ser mãe de santo, tá? Muitos comentários maldosos, inclusive durante a campanha e durante o mandato passado, eu entrei com alguns processos judiciais de algumas ofensas que eu recebi. Teve uma emblemática, inclusive, que eu fui a única vereadora que votou contra o cidadão pirassununguense pro ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui, até fazendo um adendo, não era só porque era o Bolsonaro, também porque era ele, mas porque eu acredito que o título de cidadão pirassununguense tem que ser dado para alguém que fez alguma coisa no município, que tenha esse histórico na cidade. Então, eu votaria contra qualquer outro político que não tivesse pisado na cidade, como é o caso. E aí, o vereador que fez essa indicação fez o corte, eu votando contra, colocou nas redes sociais dele, e assim, foram ofensas a mim, a minha família, a minha esposa, ameaças. E aí, depois, durante a eleição, ele foi candidato a prefeito e também usou de eu ser lésbica. Eu não, na verdade, eu sou pansexual, mas sou casada com uma mulher, né? Para ficar mais fácil o entendimento, eu acabo dizendo que sou lésbica. Ele usou disso, inclusive disse que eu me fantasiava de autista para ganhar a eleição. Então também foi processo judicial. E a minha religião é sempre pauta. A Casa de Caridade, ela surgiu. Eu sou feita, né? Para quem é da religião, talvez vai entender melhor, mas eu sou feita como se fosse um batismo na Homolocô, tá? Então eu sou feita no Candomblé e minha avó de santo, ela era da Umbanda, a mãe do meu pai de santo. E aí eu era para ser herdeira do meu pai de santo, do terreiro dele de Homolocô, mas eu preferi continuar a linha da minha avó de santo, que era da Umbanda. Então terminei ali as obrigações do Candomblé, mas fui para a Umbanda. A Casa de Caridade Nana Buruquê, que é a casa que eu levo, vai fazer 10 anos de existência no ano que vem. E o nosso trabalho é voltado não só para assistência espiritual, mas também
para assistência, a gente tem, a minha assessora, ela é advogada, então ela traz uma assistência jurídica, a gente faz rodas de terapia em grupo, para quem precisa, a gente faz arrecadação de roupa, a gente faz arrecadação de alimento, então é todo um contexto, mas aqui a gente tem vereadores evangélicos e já sempre sai comentários sobre isso e tudo mais, mas também tem o vereador Wellington Sintra, que ele é da Igreja Universal, ele foi até o meu terreiro, foi conhecer, fez um vídeo declarando apoio, dizendo que é contra a intolerância, então a gente tem aí os bons que lutam, mas é um assunto sensível e eu faço questão de toda a minha fala na tribuna, após a fala, dizer que Exu nos abençoe, que é realmente para dizer, nós estamos aqui, nós existimos e vamos resistir, ninguém vai me calar, eu não finjo que eu não sou. Muito bom, maravilha, até me emociona um pouco, né, pela tua coragem, porque a gente vive numa cidade muito conservadora. Você Sim. evitou falar essa palavra lá atrás, né, mas essa é a palavra, né? Sim. Pirassununga é uma cidade muito conservadora, não só pelas famílias, mas talvez o contexto militar aqui, que é muito forte Sim. também, né? Então, assim, São Paulo... É uma Paulo... cidade muito hipócrita também, porque sim, a gente sabe da diversidade que existe aqui, mas eles tentam esconder, né? Essa é a verdade. Então, já são causas que não são fáceis de carregá-las, ainda mais no nosso contexto da cidade, né? E ainda então, mais carregar tudo junto, né? Exatamente. Que é o meu caso. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, professor Rinaldo, mais alguma? Senão eu vou fazer talvez mais uma aqui. Bom, aqui não quer calar, né? Não é um meme, é uma pergunta verdadeira. E a Semana Nenete? A Semana Nenete, a prefeitura já se manifestou que não vai ter, infelizmente. A gente entende o momento que o município passa, tá? O município realmente está num momento financeiro terrível. Não, isso não é só discurso do Poder Executivo, realmente está muito difícil. Porém, como eu disse, existem dinheiros e dinheiros. Se houvessem pessoas dentro do Poder Executivo voltadas a ir atrás dos dinheiros para a Semana Nenete, ela poderia acontecer, sim. É realmente uma falta de vontade política. Para quem não sabe, né, talvez eu esteja falando grego para os mais novos e que não são de Pirassununga, a Semana Nenete, né, tinha uma dupla sertaneja, Nenete Dorinho, famosérrima, de há muitos anos, o Nenete é pirassununguense, né, e tinha uma festa caipira, junina, né, que acontece geralmente em julho, né, acho que era em julho, né, junho, sim, julho, e já era considerada a maior festa caipira do estado de São Paulo. Sim, sim. E era uma festa maravilhosa, né? E depois, eu acho que desde a pandemia não tem, né? Acho que isso, desde a pandemia. Mas além disso, a gente tinha a festa da Piracema também, a gente tinha a festa da cidade e infelizmente todas elas não acontecem mais. Muito bom, querida. Da minha parte, eu estou satisfeito. Não sei se mais alguém gostaria de fazer algum comentário. Eu teria várias outras curiosidades para te perguntar, mas a gente marca outros encontros. Claro. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta derradeira aí? Não? Então, só fazer o convite aqui, antes de ir para as considerações finais, que a Casa de Caridade na Namburuquim agora está ali do ladinho da USP, tá? O meu sonho era levar ela para a Zona Norte, agora a gente conseguiu, a gente está ali na Duque Norte, é pertinho de vocês, se alguém quiser fazer uma visita, os trabalhos são às terças-feiras. Nessa semana vai ser na sexta-feira, porque sexta-feira é dia de Exu, a gente vai fazer uma festa de Exu. Muito bom mesmo, muito bom. Parabéns por esse trabalho, por todos os outros. Eu acho que é isso, então. A gente agradece mais uma vez, Mirelle, parabéns. Ainda desejo que você seja a nossa prefeita um dia, e geralmente eu sou um cara que tem uma intuição que geralmente funciona, então quem sabe isso aconteça um dia, vai ser muito bom, tá? Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por tudo que você faz aí, pela pessoa que você é, quem te acompanha há muito tempo. Muito obrigado pela tua gentileza de vir conversar com a gente, sair da tua audiência aí. E eu acho que é isso. Aqui a gente tem uma tradição. Geralmente não, sempre na nossa convidada que encerra os trabalhos. Então, eu vou terminar aqui. Eu agradeço a todas as pessoas que nos assistiram. Agradeço a Isadora, que é a nossa estagiária, que nos ajuda com esse projeto dos diálogos. Professor Rinaldo, obrigado por abrilhantar também na nossa conversa, tá? E é isso. Boa noite para todo mundo. Mirelle, você pode encerrar aí de coração. Muito obrigado. Força para você continuar lutando, tá? Primeiro eu queria dizer assim que eu sempre uso que eu gosto muito da qualidade dos meus eleitores.
Assim, em número de votos, eu não fui tão votada, mas eu sempre digo que eu tenho certeza que a qualidade dos meus eleitores é muito grande. E ver vocês declarando voto em mim, para mim é uma felicidade muito grande, porque é uma luta muito difícil de se convencer, né? Principalmente numa cidade como a nossa, é muito difícil de fazer as pessoas entenderem por que eu brigo. Dizer também que eu espero, e a minha luta é para que um dia eu realmente seja prefeita, tá? É meu sonho, eu quero realmente mudar essa cidade. E dizer para vocês, continuem com esse trabalho, façam isso, conversem com os jovens. Eu sou convidada também nas escolas estaduais para fazer palestra, eu sempre vou, porque eu acho importantíssimo esse diálogo, eu acho importantíssimo a gente chegar até a população. E agradeço muito o convite. Quero convidar vocês também para vir assistir uma sessão da Câmara, porque eu sempre digo também que quando a gente vê uma sessão da Câmara, a gente muda o olhar sobre o que é a política. Em alguns aspectos, para o lado ruim, porque a gente percebe que alguns vereadores não saíram da sexta série, mas em alguns aspectos pelo lado bom de entender como tudo funciona. Então, as sessões da Câmara acontecem nas segundas-feiras, às 20 horas, e aí a gente divulga a ordem do dia, então dá para ver o que vai ser votado. Os vereadores falam na tribuna, é muito importante para conhecer quem está legislando na nossa cidade. No mais, muito obrigada a todos, que todo mundo saia daqui tão feliz quanto eu estou saindo, de coração realizado mesmo. Muito obrigada, viu?